Oi, Agora professor, já bom está dia. perfeito? Oi, Já estou dia. vendo o senhor. Bom dia. Talvez se o senhor mudar um pouquinho a câmera para ficar mais centralizado. Aê, melhorou, ótimo. Bom dia, já temos várias pessoas aqui com a gente. Tá, bom dia. Abaixar Agora um não sei. pouquinho, assim. Temos aqui vários já amigos, parentes, né? E também colegas nossos aqui de magistratura, meu pai, meu irmão, e vários colegas de magistratura. Um abraço a todos. Então, vamos começar, né? Hoje a gente vai continuar a sequência de lives da PAMAGES, né? Associação Paulista de Magistrados, que é a maior associação estadual de magistrados do país, com mais de 3.000 magistrados e desembargadores como associados. A ideia de fazer essas lives partiu da nossa presidente, Vanessa Ribeiro Mateus, que é a primeira juíza a ocupar a presidência da PAMAGES. Oi, pronto. O senhor saiu um pouquinho. Eu sei. Então, eu não posso mexer em nada. É muito sensível a câmerazinha. Tá bem. Não, então, na verdade, a iniciativa dessas lives é da nossa presidente, né, Vanessa Ribeiro Mateus, e ela teve essa ideia tanto para a gente trazer informação para os colegas, quanto também para minimizar os efeitos do isolamento social causado pela pandemia. Estão sendo realizadas várias lives, tanto por ela quanto por outros colegas, com convidados diferentes, né? E assuntos diversificados de interesse da magistratura. E eu, como diretora cultural, agora, como a Resolução 125 do CNJ, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, está completando 10 anos, né, professor Cazu? E a gente teve aí a oportunidade de trabalhar na redação. Eu tive essa ideia de fazer uma série exclusiva de lives só sobre os 10 anos da Resolução 125, o presente e o futuro, trazendo vários convidados, um a cada semana, né? Entre as pessoas que ajudaram na construção da política pública e que ainda vêm auxiliando na implantação dessa política que é tão ampla. Então, a gente teve a ideia de fazer essa série e nada melhor do que o senhor, né, como convidado para fazer a abertura da série dos 10 anos da Resolução 125, já que o senhor é o principal mentor dessa política pública. Então, a ideia, né, nessas lives é trazer uma retrospectiva histórica, né, de quais foram os passos, a trajetória dos métodos consensuais de solução de conflitos no Brasil até a gente chegar na resolução, de onde partiu essa ideia de política pública. E o que a gente tem ainda pela frente como desafio, né? O que já progrediu e o que a gente ainda tem como desafio. Então, eu gostaria de ouvir o senhor primeiro, né? Eu acho que a apresentação do senhor, né? Vou fazer resumida, mas todo mundo já conhece o senhor de longa data, foi professor de quase todos nós, magistrados, advogados, mediadores. Então, o professor Cazu é desembargador, aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, é doutor e mestre, né, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor da Universidade de São Paulo em Direito Processual Civil, autor de várias obras e participou de vários projetos de leis que hoje estão aí, que nós usamos diariamente, Lei dos Juizados, Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor e a própria Resolução 125. Então, professor, se o senhor quiser contar para a gente um pouco da história da Resolução 125, como que a gente chegou até ela, eu acho que a gente pode começar por esse assunto. Tá bem. Bom, eu quero inicialmente agradecer a presidente Vanessa Ribeiro Mateus, cumprimentá-la pela sua gestão e por essa oportunidade de a gente poder estar batendo um papo a respeito da Resolução 125. E agradecer também a Valéria, que participou desde o início da concepção e elaboração do provimento, né, da resolução, e está sempre ativa
desde 2000, aliás, bem antes de 2010, quando a resolução foi editada, e até hoje. Né? Até hoje está às voltas aí com capacitação de conciliadores, mediadores, né? E também com a melhor organização do Sejus e outras coisas mais ligadas à política pública da resolução. E cumprimentar Caetano Lagrasta, meus amigos, não sei quem mais está presente, mas eu quero agradecer pela essa oportunidade de poder conversar com todos vocês. Bom, a resolução 125 não é fruto de uma pessoa só. É resultado de um trabalho coletivo que vinha sendo já desenvolvido há muito tempo, não só no estado de São Paulo, como em vários estados do país. Em São Paulo, eu poderia dar como antecedente imediato, vamos dizer, da resolução, os estudos e as pesquisas que fizemos no CBPEG. Né? Em 2003, né, após o retorno meu dos Estados Unidos, quando nós fomos lá ver o sistema de mediação do estado da Califórnia, eu me lembro que voltei muito entusiasmado com a mediação, sim, também, mas com o gerenciamento de processo, o que eles chamam de case management. Né? Aí nós tentamos formar um grupo no CBPEG para tentar fazer a adaptação desse método de tratamento dos conflitos. Né? E a Valéria participou, Fernando Gajardoni, e muitos outros participaram da elaboração, da concepção de projetos, vários projetos, para comarcas de pouco movimento, comarca de médio movimento, comarca de maior movimento. E começamos com um projeto ligado à comarca de menor movimento, né? E a Valéria, nessa época, era juíza de Serra Negra, e o Gajardoni era e é ainda, né, juiz de Patrocínio Paulista. Né? São comarcas eu não digo em tranças iniciais, mas de movimento médio para médio, não era uma comarca de grande movimento. Aí esse projeto de gerenciamento de processo foi levado ao tribunal. O presidente naquela época era o desembargador Luiz Tâmbara. Ele autorizou a criação de dois planos pilotos, um em Serra Negra, outro em Patrocínio Paulista, e nós testamos isso. E a ideia, né, como funcionou esse projeto piloto, a Valéria vai poder contar agora com maior detalhe, mas basicamente consistia em fazer com que o juiz tivesse um papel mais ativo na condução do processo, né? Gerenciando melhor o cartório, os processos, o andamento dos processos, e incorporar os chamados meios alternativos de solução de conflitos, basicamente a mediação e a conciliação, né, ao tratamento dos conflitos desde a fase pré-processual até a fase processual. Né? E esse tratamento, a ideia do tratamento dos conflitos, é que está à base da Resolução 125. Né? Um estudo que, à época, foi em 2009, essa experiência em 2003, talvez a Valéria pudesse contar agora para a gente não perder. Depois eu falo, então, um pouco da evolução para chegar até na Resolução 2010. Você poderia falar, né? Sim, sim, claro. Estamos aqui com a Sônia, a amiga do senhor, o Max,
O Max fez Então, a maior torcida para a live de hoje. Estava na maior expectativa. Temos vários colegas também de várias comarcas do interior, mediadores. Enfim, realmente eu acho importante esse resgate, né? Porque esse projeto que o senhor coordenou e que partiu também aí de uma ideia do senhor, do gerenciamento do processo, trouxe realmente essa novidade para o processo civil, que era a mediação como ela era utilizada em outros países, né? E no Brasil a gente utilizava basicamente a conciliação e a mediação, que no âmbito privado já vinha sendo utilizada também aqui, ela ainda não estava inserida no judiciário. E foi a primeira tentativa, a primeira experiência de tentar inserir a mediação no processo civil brasileiro. E, além disso, o que eu acho interessante do projeto de gerenciamento é que, apesar das vertentes de racionalização, né, da atividade do juiz e do gerenciamento em si mesmo, de fazer uma gestão processual, não terem ido muito para frente, ela realmente trouxe a mediação para dentro do processo civil, foi a primeira experiência, e permitiu que a gente trabalhasse tanto com ela quanto com a conciliação numa fase anterior à propositura da ação, né? Essa ideia do pré-processual, que hoje está no setor pré-processual do Sejusc, veio realmente dessa iniciativa do senhor aí do CBPEG, daquele grupo de trabalho, e eu e o Gajardoni tivemos a possibilidade, então, de fazer esse teste, esse projeto piloto nas nossas comarcas. E nós verificamos a partir daí que realmente, incentivando as partes, tendo um incentivo para que elas conversassem um pouco antes da propositura da ação, isso surtia bastante efeito, até reduzindo o número de processos distribuídos nas varas, né? Em média, principalmente no juizado, em 34%, 30%. Então, foi realmente um projeto inovador e acho que veio muito da experiência que o senhor tinha tido nos Estados Unidos, né? Que o senhor trouxe essa ideia do case management, do juiz mais ativo. E eu e o Gajardoni, a gente tentou realmente até fazer planilhas específicas na época para ter uma ideia da duração do processo, de quanto tempo decorria até a primeira audiência, até a sentença, e com isso a gente poder passar essas informações para o mediador e para o conciliador, para ele passar as informações para a parte, e a parte, com base nessas informações de vantagens e desvantagens da solução adjudicada, passava a pensar e a se abrir um pouco mais para o diálogo. Então, foi em resumo isso, né? Eu acho que foi uma experiência de 2003 até a resolução. A época era facultativa, existiram os provimentos do tribunal de 2004 e 2005, mas era facultativa a instalação pelos magistrados, então nem todos instalavam, e os que instalavam muitas vezes não instalavam o setor pré-processual, né? Partiam logo para o processual mesmo, quando já tinha processo distribuído. Mas foi muito, muito interessante participar dessa experiência. Certo. Então, agora, se o senhor quiser continuar o histórico... Certo. Bom, esse projeto do CBPEG foi coordenado por mim e também pelo desembargador Caetano Lagrasta, que seu pai deve estar assistindo, né? Sim, eu não falo do meu pai porque parece muito familiar, assim, você fica puxando a sardinha para o seu pai. Tá certo. Mas a ideia da utilização da conciliação remonta a um período um pouquinho anterior, né? Foi na década de 80, quando da concepção do juizado de pequenas causas, né? O projeto partiu do Ministério da Desburocratização, né? Ministro Hélio Beltrão, o secretário-geral era Dr. Piquet Carneiro, e ele, quando nós começamos a participar, a ideia básica, né, desse projeto era a solução amigável dos conflitos. Então, a conciliação é a pedra de toque desse sistema, né? Mas antes aprovada a lei em 84, o tribunal não quis autorizar a instalação imediata, porque era facultativa a implementação desses juizados, mas houve uma autorização para começar com a conciliação. E aí nós montamos, em 1985,
no Fórum Regional da Lapa, o chamado JIC, Juizado Informal de Conciliação, só de conciliação. Então, a utilização da conciliação dos meios alternativos de solução de conflitos remonta a essa década de 80, né? Principalmente de 85 para cá, mas como era restrito às pequenas causas, né, não havia uma utilização mais ampla, né? E houve várias tentativas de juízes em várias comarcas, de tribunais também, mas não havia uma sistematização da prática da utilização da mediação na solução dos conflitos, né? E uma coisa interessante que eu queria anotar aqui em relação ao método case management do sistema americano, é uma coisa que me impressionou bastante. Os americanos, né, os juízes americanos, como existe o júri no juízo civil, em muitos processos ele é mais preparador do processo e não é o julgador da causa. E a ideia que nós tínhamos antes da visita nossa era de que eu era um juiz mais passivo, que o juiz brasileiro era mais ativo. Mas a impressão que me deu foi o que eu consegui ver de que o juiz americano é muito mais ativo na condução do processo, né? E através de uma condução mais ativa, ele consegue soluções amigáveis, né? E ele, então, o juiz americano tem esses, os chamados meios alternativos de solução de processo, meios alternativos de solução consensual de processo, como um instrumental seu. Ao passo que, entre nós, a ideia é de que mediação, conciliação é coisa de um povo menos avançado, né? E que a forma mais nobre de se fazer justiça é a sentença, né? E aí se criou a cultura de sentença que ainda temos até hoje, né? E a Resolução 125 veio nesse ambiente. Em 2009, juntamente com a professora Maria Tereza Sadek, nós participamos do Conselho Consultivo do CNJ, consultivo do Departamento de Pesquisa do CNJ. E isso vai em 2009, na gestão do ministro Gilmar Mendes. E nessa oportunidade, nós apresentamos ao colegiado do Conselho Consultivo esse projeto de tratamento mais adequado dos conflitos, estabelecendo mais ou menos as linhas gerais, né, dessa política pública, e o Conselho aprovou. Mas só que já estava no fim do mandato do ministro Gilmar Mendes e não deu para elaborar a resolução. E aí ficamos aguardando a posse do ministro César Peluso, né? E ele, como o ministro Peluso era grande entusiasta da conciliação e da mediação, ele até foi, eu acho que um dos redatores do projeto de lei que estava tramitando no Congresso Nacional, né? Foi apresentado pela deputada Zuleia Cobra, e esse projeto já estava na fase, já estava aprovado na Câmara e estava no Senado. E no Senado, foi exatamente quando a comissão de revisão do Código de Processo Civil estava comandada pelo ministro Salve Figueiredo Teixeira e pelo ministro Atos Guzmão Carneiro, estava em pleno funcionamento. E nessa oportunidade surgiu a ideia de apresentar um projeto de lei de mediação. E então entramos em contato com o Senado. A professora Ada era o presidente dessa comissão de mediação, e conseguimos formular um projeto
consensual, né? Do grupo desse projeto originário de elaboração do ministro César Peluso e desse grupo da Comissão de Revisão do Código de Processo Civil do ministro Salvo Figueiredo Teixeira. Mas o projeto foi aprovado no Senado com algumas transformações, algumas modificações, e teve que voltar à Câmara, e na Câmara foi engavetado por uma nota técnica do CNJ que achou que era inconstitucional alguns dispositivos, e houve, então, eu me lembro bem, um pouquinho antes da apresentação da ideia para o ministro César Peluso, uma reunião no FONAME, e se discutiu qual é o rumo que nós podíamos tomar, né? Pedir o desarquivamento, né, do projeto. Não estava arquivado, mas estava engavetado. O relator, que era o deputado Cardoso, por alguma razão, nota técnica do CNJ contra, então ele acabou engavetando. E aí nós chegamos à conclusão de que, ao invés de aprovar projeto de lei, esse projeto que estava em tramitação, cuidava mais da mediação processual, era importante o CNJ assumir o papel ativo, né, na implementação de uma política pública abrangente, né, de tratamento dos conflitos de interesse, tratamento mais adequado dos conflitos de interesse. E aí, então, surge... nós contactamos o ministro César Peluso, ele ficou entusiasmado, porque já era entusiasta da mediação e da conciliação, e ele adotou essa proposta como uma das metas prioritárias da gestão dele, e ele assumiu em abril de 2009, aliás, de 2010, em novembro de 2010, já estava aprovada a ideia e aprovada a resolução, né, do 125. Mas, quando ele assumiu, ele nomeou uma comissão especial para elaborar os termos da resolução, incorporando as ideias que estavam na proposta que apresentamos. E nessa comissão especial, que era, eu acho, comandada pela conselheira Morgana, né? Morgana Richa, do Paraná, juíza do trabalho. Você fez parte, você já era grande entusiasta, fez parte, e vários outros, você pode depois nomear, né, vários outros membros, né? E aí surgiu, então, essa resolução que está aí. Então, é um trabalho coletivo, não é ideia minha, não, é ideia de todo mundo, né? Eu acho que veio, né? Era um caminho mesmo, né? Veio Exato, vindo assim a construção da ideia, muito da conciliação que veio com os juizados de pequenas causas. Até o meu pai lembrou que a Pamages naquela época também foi muito importante, né? Foi muito que deu importante. um apoio muito importante para o projeto de lei. E realmente depois que o ministro Peluso assumiu a presidência, ele nomeou esse grupo, né? Porque já também no próprio CNJ existia aquela iniciativa do Movimento pela Conciliação, teve, em princípio, o Dia da Conciliação, né? Que depois se transformou em semana. O senhor quer falar? A ideia no próprio CNJ já estava bastante empenhado em criar uma nova cultura, a cultura da mediação. E eu me lembro que em 2006, a ministra Helen Grace era presidente do Supremo e também do CNJ. Ela convocou uma reunião, eu participei dessa reunião para tentar ver como podíamos implementar, né, a mediação e a conciliação, né, mais intensamente no Brasil. E aí foi criado esse movimento pela conciliação, isso em 2006. Participaram, eu
eu acho que a conselheira Germana de Moraes, eu acho que o ministro Buzzi, naquela época era desembargador do Tribunal de Santa Catarina, e várias outras pessoas, né? Criou-se o conciliar legal, que era um evento que ocorria uma vez por ano. Mas a ideia da resolução, ela dá um passo um pouco mais adiante, né? Quer dizer, estabelecer uma política pública de tratamento adequado dos conflitos e transformar a utilização da mediação e conciliação não uma prática eventual no dia da conciliação, no dia do conciliar legal, mas sim uma prática diária, né? E essa é a base, mais ou menos, quer dizer, no fundo, muda a concepção, primeiro, do papel do judiciário, que até então era visto como um papel neutro em relação aos conflitos de interesse. A ideia é de que o judiciário tem que exercer um papel ativo no tratamento dos conflitos, não na resolução dos conflitos entre duas partes, mas no tratamento, organizar a forma de tratar esses conflitos, né? E a solução, por meio de sentença, se dá através da provocação de uma parte interessada, e aí o juiz dá a sentença. Mas o tratamento adequado dos conflitos que ocorrem na sociedade, antes da judicialização, o judiciário, é o papel também do judiciário, né, tentar organizar melhor a solução desses conflitos. Então, amplia, o ponto focal é a mudança do papel do judiciário, o papel mais ativo do judiciário e o papel mais ativo do juiz. E depois modifica, podemos desenvolver isso mais no outro segmento, né? O conceito de acesso à justiça, que até então era visto como um mero acesso aos órgãos do Poder Judiciário. E a concepção era de que acesso à justiça, mais do que acesso ao órgão judiciário, é o acesso à ordem jurídica justa, né? E esses dois pilares, vamos dizer assim, principiológicos, né, é que estão no nascimento da Resolução 125. A resolução, né, no meu modo de ver, realmente ela traz tanto essa ideia de um serviço permanente do judiciário, né, de métodos consensuais de solução de conflitos, quanto a ideia do senhor, e aí acho que a gente pode dizer que é do senhor mesmo, de acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, né? Então, um acesso à justiça com J minúsculo, como o senhor mesmo diz nesse livro maravilhoso de acesso à ordem jurídica justa, e que eu recomendo para todos. E essa não ideia parece. De que... Isso não estava combinado. É surpresa. Essa ideia de que não basta a pessoa ter a possibilidade de entrar no judiciário, mas ela precisa sair, né, com uma solução rápida, eficiente, e também que, às vezes, até a solução de um simples problema jurídico, não necessariamente um conflito, que ela tenha uma resposta do judiciário. Então, essa ideia, realmente, eu acho que ninguém pode dizer que não é do senhor. Essa ideia é do senhor, essa expressão é do senhor, e esse é o foco, é o centro da resolução, é a base, né, da resolução 125 e da política pública. Lógico que tiveram, então, outros atores aí na construção da política, ou do grupo de trabalho que eu fiz parte, faziam parte 3 assessores do próprio presidente Peluso, né? Sidmar Dias Martins, o José Guilherme Vaz Werner e a Tatiana Cardoso, e também outros juízes, como a Mariela Ferraz, a Adriana Sena, que é juíza do trabalho, né? Porque, em princípio, a resolução também abrangia a justiça do trabalho, né? Era mais ampla, e depois a justiça do trabalho preferiu fazer uma regulamentação própria, né? Certo. E o Bacelar, o André Goma, até eu já tive a oportunidade de entrevistar o Bacelar também há uma semana atrás, o próprio ministro Buzzi, a Mariela, enfim, né? E além disso, lógico, todas as experiências de conciliação do país todo.
Agora, até meu pai colocou uma sugestão da gente criar um prêmio em nome da professora Ada, né? Um prêmio de Certo. conciliação, que eu acho muito legal. E eu acho que, então, a partir da Resolução 125, a gente desenvolveu no país as experiências, isso foi se concretizando, e veio o que a gente chama de marco legal da mediação, né? Tanto o Código de Processo Civil, quanto a Lei de Mediação, a 13.140, ambos de 2015. E aqui, lembrando da professora Ada, até pegando o gancho aí do que o meu pai colocou, eu acho que a professora Ada ela foi essencial nesse momento também para evitar algumas distorções que haviam nesses projetos de lei. Eu me lembro de ter ido com ela, e até meu marido ter ido com ela ao Senado Federal conversar com os senadores para evitar algumas distorções, entre as quais, por exemplo, a do artigo 2º, né, da lei, do artigo 3º, aliás, que ia permitir apenas a mediação para direitos disponíveis. E por uma luta dela, né, a redação foi modificada para direitos transacionáveis ou indisponíveis que admitam transação, inclusive entre esses, né, os direitos ligados à área de família, que, na verdade, é onde a mediação mais funciona, né? Apesar Certo. disso, ainda tem outras coisas que tem alguns erros na legislação, como, por exemplo, ser objetivo da mediação, a busca do consenso, que é muito mais um objetivo da conciliação, né? O objetivo da mediação é a busca do diálogo. E aí eu queria saber do senhor, né? Se realmente era necessária essa legislação ou ela acabou engessando ainda mais o desenvolvimento da mediação no país? Porque eu me lembro até na época da resolução, que a gente estava trabalhando na redação, que algumas pessoas falavam, não, mas não era necessário tanto detalhamento, né? Uma regulamentação tão detalhada, porque isso vai engessar, seria melhor a gente fazer algum piloto, verificar o desenvolvimento da mediação no país com maior liberdade, ver o que vai funcionar e depois, eventualmente, regulamentar. E, na época, a opção foi detalhar um pouco, mas ainda era um normativo, né? E depois vieram as leis. O senhor acha que essas leis vieram, assim, era necessário ou não era? Se facilitaram ou dificultaram o desenvolvimento da mediação? Bom, quando se começou a falar em marco regulatório da mediação, isso um pouco antes de 2015, 2014, 2000, é por aí. Nós somos consultados, né? A professora Ada e eu, nós recebemos uma visita lá no CBPEG. Eu fiquei muito temeroso de que qualquer projeto de lei, né, a gente sabe que é sujeito à apresentação que eles chamam de jabuticabas. Então, cada segmento interessado procura apresentar um artigozinho para ver se regulamenta seus interesses, etc. E talvez isso pudesse comprometer a pureza da política pública que estava na Resolução 125. Mas eles disseram, mas é importante ter uma lei, né, um marco regulatório. Mas na minha avaliação, essa questão, inclusive, nós discutimos com o ministro Peluso. O ministro Peluso perguntou, mas podemos criar essa política pública por meio de resolução do CNJ? Não há necessidade de uma lei aprovada pelo Congresso? Nós chegamos à conclusão de que não. Como uma das atribuições do CNJ, que está expresso na Constituição, é velar pelas normas constitucionais que, inclusive, falam no princípio da efetividade, né? E esse princípio da efetividade é que tem feito com que o CNJ edite resoluções a respeito da parte financeira, orçamentária, e
e além da parte disciplinar, né? E aí nós ponderamos que dar maior eficiência ao judiciário, né, é atribuição, né, do CNJ. E por isso poderia, através de resolução, estabelecer uma política pública de tratamento do conflito. Daí a edição da Resolução 125, sem lei. Aí, quando da elaboração do marco regulatório, fizemos essa ponderação, mas disseram, mas é importante o marco regulatório, porque a Resolução 125 cuida mais da mediação e conciliação na área do judiciário, na área do setor público. Mas a mediação pode ser praticada e é muito bem-vinda também na área privada. E a lei vai procurar disciplinar todos os aspectos da resolução e achamos que isso era um argumento bastante razoável, né? E a lei foi editada abrangendo mais a mediação privada e a mediação dos entes públicos. Quanto à mediação judicial, contém poucas normas, porque o Código do Processo Civil já traz, né, disposições a respeito. O papel da professorada foi muito importante desde o trabalho de vocês, nosso, né, no CBPEG, né, desde a época do projeto de gerenciamento de processo, né, tanto é que, quando nós publicamos o livro, né, coordenado por Caetano Lagrasta, Ada Pellegrini por mim, né, ela escreveu artigos, né, e desde a época do juizado de pequenas causas, sempre ela defendeu a conciliação, né, como um instrumento extremamente importante para a solução dos conflitos. E depois, né, o papel dela foi fundamental na regulamentação da conciliação e mediação no Código de Processo Civil. Porque o projeto original fazia não digo que trazia disposições absurdas, mas eram disposições incompatíveis com a Resolução 125. E ela desenvolveu todo o trabalho para compatibilizar as normas do Código de Processo Civil, né, a Resolução 125, tanto é que ali consta, inclusive, o papel do CNJ, consta expressa referência a SEJUSC, né, e a capacitação, o cadastramento, enfim. Esse papel foi extremamente importante. E também na edição do marco regulatório. Sim. Então, eu acho que essas duas leis complementam a política pública da Resolução 125. Você me pergunta, eram necessárias? Eu acho que são importantes, mas desde que se tenha a Resolução 125 como um marco primordial. Porque ali está a política pública bem definida, e eu acho que no Código de Processo Civil não fala nesse papel ativo do Poder Judiciário, tá? E tampouco na resolução na lei de mediação. Então, esse microsistema de meios alternativos, que é formado pela Resolução 125, pelo Código de Processo Civil e pela Lei de Mediação, é que nos dão uma orientação, mas é necessário compatibilizar todos esses regulamentos, tendo em mente sempre aquela política pública definida pelo CNJ na Resolução 125.
Eu lembro mesmo, eu trabalhei até com a professorada num grupo de trabalho do IBDP, né, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, exatamente para fazer essas sugestões para o projeto de Código de Processo Civil, para adequá-las à Resolução 125. E eu lembro da professorada, até em palestras, falando que a gente deveria usar na interpretação das 3 normas, né, das 2 leis e do normativo da resolução, a teoria do diálogo das fontes, né? Para a gente realmente trazer o Código de Processo Civil aí e a resolução como complementares à lei especial, que é a lei de mediação. É muito interessante. E eu acho que um ponto também, a resolução ela traz 3 objetivos principais: o acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, a mudança de mentalidade dos operadores do direito em relação à aplicação, né, dos métodos consensuais, a qualidade do serviço, que traz aí a necessidade de capacitação e de remuneração. E eu acho que uma grande luta também do senhor e da professorada foi incluir a sessão obrigatória no início do processo, né? A sessão obrigatória de conciliação e mediação no início do processo. Pelo menos a professorada sempre lutou por isso. E está aí no artigo 334 do novo Código de Processo Civil. Agora, a ideia desse artigo, dessa obrigatoriedade, né, é de mudança de mentalidade, estímulo dos métodos consensuais de solução de conflitos, ou seria mais uma fase do processo, né? Que muitos ainda pensam isso, que é mais uma fase do processo, que só atrasa. O senhor acha que com o CPC, a obrigatoriedade dessa sessão, realmente houve a mudança de mentalidade do povo brasileiro em relação aos métodos consensuais de solução de conflitos? Ou ainda é necessário alguma ação concreta em relação a isso, alguma iniciativa? Porque realmente eu não sei, o senhor pode dizer melhor, se as câmaras privadas estão tendo, assim, recebem pessoas, se as pessoas procuram as câmaras privadas de mediação, o senhor faz parte, né, da Câmara da Fiesp, se isso tem sido feito voluntariamente pelas pessoas, quer dizer, elas vêm buscando a mediação de forma voluntária nas câmaras privadas ou ainda não, né? Aliás, lamentavelmente, nas câmaras privadas, a arbitragem decolou. Mas a mediação, por mais que a gente tente fazer decolar, até agora não estamos conseguindo. Veja bem, em 2000, a resolução 125 está completando 10 anos. Né? Então, a ideia era de que essa resolução modificaria o papel do judiciário e também, por via de consequência, mudaria a mentalidade dominante na população. Que o povo brasileiro, a característica do povo brasileiro é a dependência, ter uma grande dependência ao Estado. Dependência do Estado, quer dizer, essa é a mentalidade predominante desde o descobrimento do Brasil até hoje. Então, tudo que o governo faz, né, ele aceita, mas uma iniciativa do setor privado é difícil dele aceitar como alguma coisa boa. Né? Quando nós criamos, por exemplo, o JIC, em 1885, antes da implantação do juizado de pequenas causas, a gente percebeu exatamente isso. Quer dizer, a conciliação praticada no setor privado, né, não tinha muita adesão. Mas quando o Estado organizou esse serviço, só de mediação, JIC, Juizado Informado de Conciliação, com o selo do Estado, foi um acesso, foi um prestígio colossal. Né? E foi exatamente esse prestígio, né, que a população deu a esse mecanismo que levou o Tribunal de São Paulo a implantar logo o juizado de pequenas causas. Né? Então, a gente percebe que
um dos objetivos da resolução, que é a mudança de mentalidade, a mudança da cultura da sentença para a cultura da pacificação, ainda nós estamos gatinhando, estamos no início ainda. Né? Temos várias fãs do senhor aqui, a Fernanda Levi, tem uma pessoa que coloca aqui, é Garcia Bar, acho que o nome dela no Instagram, mas ela disse que a mãe dela foi diretora de um juizado e admirava muito o senhor, admira, né? E está assistindo a live. Então, só para a gente registrar aqui. Agora, em relação à mudança de mentalidade, até ontem, né? Eu e o senhor participamos daquela reunião com os colegas Paulo Furtado, a Renata Mota Maciel e a Maria Rita. E eu acho que algumas iniciativas como essas, né, que foi exatamente o tema da reunião, do provimento 11 de 2020 do tribunal, elas ainda são necessárias para essa mudança de mentalidade, né? O que o senhor acha desse provimento do tribunal? Eu achei fantástico. Fantástico. Eu fiquei até emocionado em ver essa iniciativa do juiz de São Paulo em criar uma política, um projeto piloto de direção de mediação e conciliação para a área empresarial. Né? E coincidiu exatamente com o que nós estamos tentando fazer lá na Câmara Ciesp-Fiesp, né? De projeto de mediação social, que está em estudo, agora dependendo apenas da decisão da diretoria do Ciesp, né? Porque houve, após recentemente, quer dizer, como acabou o imposto sindical, a Fiesp e todas as organizações, né? Essas organizações ficaram sem recurso, com alguma dificuldade. Eu não sei se há falta de verba para a gente implementar um projeto social, é projeto de mediação social que nós estamos tentando, porque eu cheguei à conclusão de que a única forma de criar essa mentalidade, né, da cultura da mediação, da solução amigável dos conflitos, é fazer a pessoa experimentar esses métodos alternativos. Não adianta fazer palestras, demonstrações, porque a pessoa não sente na sua pele a eficácia desse sistema. Eu já falei, ouvi de um grande líder empresarial a observação de que não acreditava na mediação porque se ele tiver um conflito, ele vai conversar com a outra parte, negociar, discutir. E se ele não conseguisse, ninguém mais ele ia conseguir. Então, a única solução seria ir ao judiciário. Só o juiz poderia solucionar aquele conflito. Então, ele não sabe qual é o valor, né, da atuação do mediador e do conciliador, bem capacitados, evidentemente. Né? A intervenção de um terceiro para facilitar a solução do conflito, né, a comunicação entre as partes é extremamente importante, e isso eles não sentem. Então, a ideia é de tentar fazer com que as partes experimentem esses mecanismos. Daí esse projeto social que nós estamos tentando criar no âmbito do Ciesp e Fiesp, né? E estamos agora aguardando a resposta da diretoria a respeito a esse projeto. Mas, na conversa com os juízes, ontem, né, foi uma conversa muito útil, interessante, eu vi o entusiasmo deles, e eu acho que nós temos que pensar em alguma coisa conjunta, judiciário, sociedade, né? Enfim, segmentos privados, segmentos públicos, se juntarem e fazer um projeto coletivo para mostrar à população como realmente funcionam esses mecanismos de solução consensual. Né? Sim.
A gente, infelizmente, já está quase caminhando para o final, né? Temos aí uns 8 minutos ainda. Mas eu queria tratar de um novo tema. Realmente, os objetivos da Resolução 125 são muito amplos, né? São de vanguarda, porque eu acho que como aquariano que o senhor pensa à frente do seu tempo. Mas, então, ainda há muito a fazer, né? Para a gente realmente consolidar esses objetivos. E até na questão de base do Sejusc, como tribunal multiportas, né, seguindo aquela experiência americana, então que a gente teria no Sejusc um sistema judiciário diferenciado, que o servidor teria que atender a pessoa e dizer para aquele tipo de conflito qual seria o método mais adequado, né? E nesse sistema, a gente teria que oferecer para a população não só a conciliação e a mediação, mas outros métodos consensuais de solução de conflitos, outras portas. E no Brasil, a gente mal está conseguindo ainda, né, infelizmente, oferecer a mediação e a conciliação como elas devem ser, né? E eu acho que ainda um outro desafio que eu queria que o senhor falasse, porque realmente eu lembro na época da resolução que o senhor falava para nós, não, o setor de cidadania tem que ser o setor mais importante do Sejusc. E o senhor falava isso porque com essa ideia de judiciário prestador de serviço que atende aos anseios da comunidade, então que ali também a pessoa deveria receber sempre uma resposta para qualquer problema que ela tenha, né? Então, um setor de cidadania com serviços oferecidos para a população junto, né, do setor processual e do processual. E, infelizmente, a gente vê que o setor de cidadania, às vezes, nem é compreendido e os juízes não se importam nem um pouco com ele. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A Constituição de 1988, nesse ponto, traz alguns dispositivos importantes, né? Então, diz que é um dos princípios fundamentais, né, da nova ordem constitucional privilegiar a dignidade da pessoa humana e também a cidadania. E um dos objetivos fundamentais é construir uma sociedade justa, solidária, etc. Tá? Esses objetivos não são dirigidos apenas para o executivo e o legislativo, para o judiciário também. Então, o judiciário tem que participar desses objetivos, né? E aí, você lendo a Constituição em outros passos, a gente vê que garante o acesso à justiça, mas também traz uma norma expressa de que o Estado deve assegurar assistência jurídica integral aos necessitados. Não fala em assistência judiciária, assistência jurídica integral. O que significa isso? É que a população que nós temos, ainda com preocupante índice de analfabetismo, e um grande índice de analfabetismo funcional, isto é, as pessoas que sabem ler, mas não entendem o que leem, né? E em razão da complexidade das normas jurídicas, é fundamental que o Estado dê assistência jurídica integral, isto é, dando informação e orientação para a população saber se tem ou não direito lesado, né? Porque sem essa percepção, não há que se falar em acesso à justiça, né? Então, desde a época do juizado de pequenas causas, isso está na nossa cabeça. Na lei de 84, que é a lei 7.244, ficou dito expressamente que não se implantará juizado de pequenas causas sem a concomitante organização do serviço de assistência judiciária. Naquela época, o termo era assistência judiciária. Pois bem, essa norma, eu acho que está repetida também na Lei 9.099, né? Mas o que é importante ressaltar é que a população tem direito não só de obter solução para os conflitos, mas obter informações e orientação para seus problemas jurídicos, porque muitas vezes um problema jurídico como falta de documento, uma certidão de nascimento do filho, enfim, algum registro importante, é condição essencial para o exercício da cidadania, né?
E a gente percebe hoje, com a pandemia, o governo dando algumas ajudas, quantas pessoas não ficaram sem receber porque não tem documento, não tem informação adequada. Então, esse tipo de serviço jurídico, de assistência jurídica integral, é extremamente importante na concepção atualizada de acesso à justiça, nessa Professor concepção Caju, Diga. vai terminar, né? Porque cai aqui a conexão. Tá Eu bom. queria agradecer muito o senhor. Talvez a gente tenha que fazer a parte 2, né? Dessa live. E aí temos outros convidados a partir da semana que vem, mas muito obrigado por ter aceito o convite da Pamages. É sempre uma honra e um prazer conversar com o senhor e aprender. Não, obrigado a todos pela atenção e obrigado especialmente a você, Valéria, que você